Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Tô esperando aqui a doutora Dani entrar pra gente começar. Oi Dani, tudo bem? Oi, doutora. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui. Imagina, Muito feliz pelo convite. imagina, muito obrigada. Doutora, eu queria que você se apresentasse para as meninas que ainda não a conhecem, de onde a doutora é, sobre sua formação, por que decidiu ser cirurgia plástica. Perfeito. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né, de saúde, beleza, cirurgia plástica, a qual eu dedico a minha vida. Meu nome é Daniela Gondim, sou cirurgiã plástica, sou formada no Instituto Ivo Pitangui. Minha formação foi toda no Rio. Durante algum tempo eu atuei no Rio e em Natal. Minha família toda mora em Natal. E no Rio mantive ainda alguns anos alguma atividade acadêmica no Instituto de Pitangui. Mas depois que fui mãe, hoje eu vivo só em Natal mesmo. Mantenho contato acadêmico com os colegas através de teleconferências, enfim. E tem um Instagram já há algum tempo, né? Já tem uns 5, 6 anos, com o objetivo de desmistificar temas relacionados à cirurgia plástica, falar com clareza, com segurança, sobre os temas relacionados à beleza, desmistificar, né, as questões relacionadas a fake news na nossa área, relacionadas às comparações, né, que tantas pessoas fazem, né, de suas imagens com de outras pessoas. E a gente tem esse objetivo aqui de promover saúde, de entregar uma informação de qualidade para as pessoas que se interessam, né? E é sempre um prazer falar sobre cirurgia plástica. Obrigada, doutora. Por falar em colegas, eu falei pro doutor Lúcio que eu ia fazer uma live com você e daí ele te mandou um beijo. Ah, Lúcio, muito amigo. Fomos contemporâneos. Estudamos na mesma época. Temos um conceito, uma filosofia de trabalho bem semelhantes. Uhum. Doutora, eu vou dar início aqui às perguntas. As meninas podem estar enviando pela caixinha de comentários, quer dizer, de perguntas que tem uma interrogação, ou pelos comentários. Daí a gente vai interagindo assim com elas. Eu Perfeito. vou fazer a primeira pergunta aqui. É sobre o ácido hialurônico. Ele ajuda a tratar a pele ou ele só funciona como preenchedor? Por quanto tempo esse produto permanece com um bom resultado no organismo? Perfeito. Então, o ácido hialurônico é uma substância biocompatível, ou seja, a gente tem nos nossos tecidos e ela tem uma capacidade muito grande de hidratar. Então, além de ter a capacidade de preenchedor, né, de rugas, de vincos, de gerar desenho facial, que tantas pessoas chamam de harmonização facial, ela também tem uma capacidade de hidratar, né, de hidratar os tecidos. E aí, dependendo do plano onde ela é colocada, seja um plano mais superficial, ela acaba tendo essa capacidade hidratante maior. Se for um plano mais profundo, ela acaba tendo essa capacidade de volumizar, né? Sabemos que a longo prazo também ela estimula alterações nos tecidos com o aumento da produção de colágeno. Então a gente tem um efeito rejuvenescedor nesses tecidos a longo prazo. O tempo que o produto fica, em torno de um ano, a tecnologia dos ácidos hialurônicos tem evoluído muito, mas geralmente um ano e 2 meses. Mas existe uma enzima chamada hialuronidase nos nossos tecidos que já vai degradando. Então, depois de um ano, a gente não tem toda aquela quantidade que foi injetada, né? Naturalmente, essa degradação ela vai ocorrendo de forma que ao final de um ano e 2, 3 meses, existem até alguns ácidos que duram mais, a gente já não vai ter mais esse produto. Muito raro, né? Tem até estudos que mostram de algumas pessoas que conseguiram identificar resquício de produto a muito longo prazo, mas isso não é tão comum. Uhum. Obrigada, doutora. Gostaria de saber com qual idade começar a fazer o uso do Botox.
Então, o Botox ele é um tratamento de prevenção, né? Então, todos nós, até uma criança, quando faz uma expressão, a gente marca. A gente tem as nossas rugas, que a gente chama de rugas dinâmicas, que são aquelas rugas de expressão. E aí, um dia, se a gente não reduz a força desse músculo, essa ruga, né? Essa expressão, ela vai fraturar a pele e vai gerar uma ruga definitiva. Então, o Botox ele tem esse papel preventivo. Normalmente, a gente indica aos 30 anos, mas vai depender muito. Algumas pacientes mais jovens, elas têm músculos muito fortes. Eu tenho um paciente de 20 e poucos anos que quando sorriem já marcam, né? Já fazem aquelas rugas que a gente chama de pé de galinha, que, na região dos olhos, ou pessoas que muitas vezes se expõem muito ao sol. E aí, para se proteger do sol, também faz essa ruga aqui no meio da testa. Então, em alguns casos lesionados, a gente pode começar antes. Tudo vai depender do paciente. Em outros casos, a gente pode até retardar um pouco, né? Alguns pacientes têm uma força do músculo menor, e aí tem uma tendência menor à formação de rugas. E é importante entender que o Botox, além de ter esse papel preventivo de rugas mais definitivas, ele também ajuda na reestruturação muscular, gerando um aspecto de descanso, né? Modulando a expressão de uma forma positiva, né? Obviamente, se feito com naturalidade, respeitando as individualidades de cada pessoa. Uma outra coisa que eu sempre oriento também não é só apenas usar a toxina, né? Também fazer um treinamento de hábito e de expressão. Então, por exemplo, se a pessoa precisa de óculos para enxergar e se ela não vai ao oftalmologista, ela vai fazer aquela ruga, né? Que a gente chama de ruga glabelar, com mais precocemente. Então, se é uma pessoa muito expressiva, treinar um pouco para ter menos, carregar menos essa contração muscular, para não ficar também tão dependente da toxina. Não adianta só fazer a toxina e não fazer essa readaptação, né, da expressão facial. Então, são as duas coisas. Eu até fiz uma live bem interessante com o fisioterapeuta que trabalha na minha equipe, tentando orientar as pessoas, né, a terem hábitos construtores de beleza, para a gente não ficar somente dependendo dos procedimentos, e até para os procedimentos também terem uma duração maior. Uhum. Vou até dar uma olhadinha depois nessa live. É bem Porque interessante. eu me evito expressar tanto aqui em cima para não ter. Sorrir é difícil não sorrir, né? Todo mundo gosta de Exatamente. sorrir bastante. Agora, ficar bravo é melhor evitar. Isso, então, a gente consegue sorrir carregando menos a expressão dos olhos, né? Então, é possível fazer um sorriso amplo, abrir bem, mostrar os dentes, que isso é o que vai comunicar alegria, felicidade, sem ter que necessariamente contrair tanto esse músculo que a gente chama de orbicular, né? E que gera essas rugas periorbitais, que a gente chama de pé de galinha. Então, um treino de expressão faz toda a diferença. Porque chega um determinado ponto que dependendo da idade do paciente, se ela for muito expressiva, a toxina sozinha não vai ser suficiente. Então, é importante a gente ir treinando essas expressões de forma que a gente consiga transmitir o que a gente quer, né? Antes da função de estética, a nossa face ela tem a função de comunicar os nossos sentimentos, de fazer as nossas relações sociais, mas fazer isso carregando menos essa expressão, né? Tendo menos hábitos danosos. Algumas pessoas, por exemplo, têm hábitos de contrair mais um lado do que o outro. E aí, ao longo da vida, elas acabam tendo assimetrias que foram construídas por maus hábitos. Então, é importante associar isso à toxina. Obrigada, doutora. Eu achei uma pergunta bem interessante, correu aqui no meu olho. Um menino está perguntando quanto tempo dura a prótese de silicone. Só tem que ser trocada a cada 10 anos, porque a namorada dele tem medo de colocar silicone por causa disso. E se existe alguma prótese que é mais durável? Então, a tecnologia dos implantes ela tem evoluído muito na última década, né? Então, hoje não existe mais esse prazo de trocar a cada 10 anos. Eles são bem duradouros. Toda pessoa que tem um implante deve fazer seu segmento, seu acompanhamento, né, com o ginecologista, fazer exames da mama todo ano, ou com o próprio cirurgião mesmo. Mas vai trocar se um dia precisar. Não tem mais esse prazo de trocar com 10 anos. Dá para ter resultados bem duradouros. Uhum. Obrigada, doutora. A próxima pergunta aqui. Não pode estar usando alongamento de cílios no dia da cirurgia por causa do bisturi? É verdade que os cílios podem derreter ou não vale para todos os tipos de alongamento? Olha, normalmente, como a gente não sabe o produto que foi usado, né, no alongamento, a gente pede que a paciente tire, tá? Eu já vi casos relatados, não vi na minha prática,
de pacientes que tiveram complicações, como queimadura, enfim, em função desse produto que fez, que foi sensível, né, à eletricidade do bisturi elétrico. Mas também já vi casos de pacientes que foram com seus alongamentos e que não tiveram problema. Mas, de qualquer forma, é bom evitar, né? Eu acho que toda cirurgia ela envolve um bom planejamento e é importante que ela seja feita nas melhores condições, né? Com tudo redondo. Então, se a gente sabe que pode ter esse dano, é melhor evitar e deixar para fazer no pós-cirúrgico, quando já estiver mais recuperada. Obrigada, doutora. Uma pergunta aqui da live. Eu tenho a dermatite atópica. Teria algum problema em fazer cirurgia? Não, muito comum dermatite atópica, né? É importante sempre, paciente que tem dermatite atópica, ela vai ter algum tipo de reação a determinadas superfícies, substâncias, e é sempre importante ela identificar, né, o que ela faz esse tipo de alergia e para a vida, não para a cirurgia, mas para a vida, para ela evitar esse transtorno. Mas não tem nenhuma relação. É muito comum, na verdade, pacientes alérgicos, mas se esse paciente ele já conhece as alergias que ele tem, a gente vai para a cirurgia com bastante segurança, só não usar nada, nenhum medicamento que faça reação cruzada com aquela substância que ela tem alergia. Então, é muito comum alergias, a gente só precisa conhecê-las, né? Mas a dermatite atópica não é uma contraindicação para cirurgia. Obrigada, doutora. Achei legal aqui um menino que perguntou sobre a prótese para namorado, já falou que vai marcar uma consulta aqui. Por mais namorados assim, né? Que sejam bonzinhos. Isso, com certeza. Olha, se os homens soubessem como para a mulher é importante esse apoio, né? Porque muito raramente existe um incentivo por parte dos namorados, dos maridos. Geralmente é uma coisa que parte da mulher, e é importante que parta da mulher mesmo. Mas quando existe esse apoio, quando existe esse acolhimento, isso faz toda a diferença na experiência, né? Entender que toda cirurgia ela é uma experiência de aprimoramento. E ela tem que ser uma experiência mais positiva possível. Então, quanto mais apoio da família, quanto mais apoio, acolhimento também por parte do profissional, a experiência da paciente acaba sendo bem mais positiva com essa mudança, né? Com esse aprimoramento. Então, eu fico muito feliz quando elas têm esse apoio. É importante. Obrigada, doutora. Vou para a próxima pergunta. Gostaria de saber se para fazer abdominoplastia tenho que estar 100% saudável. Olha, cirurgia plástica é para pacientes saudáveis, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Segurança, gente. Uma coisa que eu falo muito aqui nas minhas redes sociais, né? Então ir fazer uma cirurgia não é ir fazer a sobrancelha no salão. Então é importante ter sim saúde para fazer uma cirurgia plástica. Então quanto melhor o estilo de vida, quanto melhor as condições de saúde, a gente tem uma segurança maior do procedimento, né? Então é muito importante isso. Não adianta se boicotar pela ansiedade, inverter as ordens das coisas, né? Então, eu estou muito acima do meu peso e aí eu quero fazer uma abdominoplastia e aí acaba você faz normalmente as abdominoplastias, né, para gerar um contorno adequado. Elas são associadas à lipoaspiração. Então, grandes lipoaspirações, elas esfoliam muito, elas aumentam riscos e isso não é saudável. Eu acho que a cirurgia plástica ela tem que ser feita em condições redondas, né, de segurança, de saúde. E é uma coisa muito clara. Quanto melhor o estilo de vida do paciente, quanto mais saudável, quanto melhor a alimentação, quanto melhor a rotina de treino, a gente tem uma reabilitação melhor, a gente tem um procedimento com menos duração, porque é menos tempo de lipo, então é menos tempo de anestesia. A gente só gera segurança, né? E óbvio que segurança é o pilar mais importante da cirurgia, né? Não tem como a gente colocar, né, a saúde atrás da estética, né? Então, antes de estarmos mais bonitas, mais felizes com a nossa imagem, precisamos estar saudáveis, né? E a saúde e a beleza, elas andam juntos também. Então, é bonito aquele abdômen que, obviamente, foi tratado com uma abdominoplastia, mas que tem músculo ali, né? Tem um músculo de qualidade porque a paciente treina, tem uma pele de qualidade porque a paciente tem uma boa rotina de alimentação, de exercícios. Então, quanto mais otimização de estilo de vida a gente tem associado à cirurgia, muito melhores são os resultados, né? E também muito mais duradouros também. A gente sabe que tudo na vida precisa de manutenção. Então, é importante que as condições de saúde estejam, sim, dentro do melhor possível, né? E aí tudo isso vai ser ajustado também na consulta, né, com o cirurgião. Mas eu acho que a paciente ela nunca deve se boicotar pela ansiedade.
é muito comum cirurgias secundárias, exatamente por isso. Ontem mesmo eu atendi um caso de uma paciente que mora fora, mora em Portugal, e ela fez uma cirurgia, até aqui no Brasil mesmo, não conheço o serviço, mas enfim, ela fez com 2 meses de pós-parto. Então o corpo não tinha voltado ao normal, ela estava ansiosa, ela estava em vigência de uma depressão, um pouco de depressão mesmo, do puerpério, e não era o momento para fazer uma cirurgia, ela estava bem acima do peso, e obviamente que ela não teve um resultado satisfatório. Né? Por quê? Porque o corpo ainda não estava preparado para aquela cirurgia, o músculo ainda não tinha se posicionado, e houve uma mudança em cima de uma anatomia que ainda estava numa fase transitória. Então, é muito comum isso. A paciente, ela mesma se arrepende. E se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse tido uma orientação, né, alguém para dividir essa ansiedade comigo, eu teria feito essa cirurgia no momento melhor, mais adequado, e teria tido um resultado mais satisfatório. Então, isso é importante, gente. Não é só apenas fazer, entendeu? Eu acho que é como fazer, em que condições de segurança, será que eu tenho como sustentar esse resultado, como que está a minha vida, né? A gente quer um aprimoramento que dure, a gente não quer se olhar no espelho e se achar bonita por 1, 2, 3 meses, a gente quer durar, a gente quer ver um resultado de cirurgia plástica que dure 1, 2, 3 anos. E para isso é importante, sim, que o paciente entenda que tem responsabilidade com esses resultados, né? Através do seu estilo de vida. Então, isso é muito importante. Não devemos nos boicotar por ansiedade. Uhum. Obrigada, doutora. Ali uma pergunta interessante. Ela falou que ela tem sobrancelhas assimétricas. Ela quer saber se o Botox resolve esse problema. Então, resolve bem, ajuda muito. Né? Por quê? Porque normalmente o que posiciona a sobrancelha é a força, né, da atividade do músculo, da testa, ao redor dos olhos. Então, a gente consegue modular a ação desses músculos, tanto aqueles que elevam a sobrancelha, como aqueles que baixam a sobrancelha, e conseguir resultados mais simétricos, sim. Muitas vezes não é possível chegar em 100% de simetria, porque às vezes a paciente ela tem uma implantação, ela tem um lado todo da face um pouco mais assimétrico, que é algo extremamente comum. Muito raramente a gente é totalmente simétrica, né? Mas dá para melhorar, sim. Dá para melhorar muito com a toxina botulínica. Uhum. Obrigada, doutora. A próxima pergunta aqui é possível obter um bom resultado em pacientes magras que têm um braço um pouco gordinho com a lipoaspiração? Sim, eu acho que lipoaspiração é uma cirurgia de tratamento do contorno. Então, assim, quanto mais a gente trata o contorno como um todo, de uma forma global, melhores os resultados. Então, aquela lipo que você trata a cintura, trata o flanco, mas o braço está mais gordinho, aquilo não gera beleza, porque a beleza ela não está no traço físico isolado. Ela está exatamente naquele conjunto. Então, muito comum fazer lipo de braço. Porém, exatamente para isso, para que se um dia essa paciente engordar, ela não ganhe, ela não fique com essa desproporção de braços mais gordinhos para a cintura, né? Exatamente focando nessa questão da harmonia. Mas lipo de braço, elas não podem também ser lipos grandes. Por quê? Porque gera flacidez. Todo contorno lateral, tipo braço, culote, são peles, né? Por serem superfícies mais cilíndricas, que têm mais dificuldade de adaptar, de acomodar. Então, grandes lipoaspirações de braço geralmente geram flacidez. Então, é importante que a paciente entenda que a gente vai fazer uma combinação, né, de uma lipo um pouco mais conservadora, que é importante que ela também treine para que aquela hipertrofia muscular ocupe o lugar daquela pele, porque lipo é uma troca, a gente tira gordura, mas sobra pele, né? Claro, cada paciente vai ter um nível de retração, tem pacientes que têm uma retração excelente e outras menos, né? Então, isso é uma coisa que também tem uma condição genética muito importante, de variação individual, mas dá para ter resultados muito bons de lipo de braço. Eu gosto muito de fazer lipo de braço, mas eu sempre ajusto essa questão da expectativa antes, por não ser uma área que a gente consiga fazer grandes lipoaspirações sem gerar flacidez. Obrigada, doutora. Uma pergunta ali da live é sobre a rejeição da prótese. Se tem como evitar ela? Então, o que muitas pessoas chamam de rejeição, na verdade, são infecções, né? Então, assim, eu nunca vi uma rejeição verdadeira de uma paciente que colocou e fez uma rejeição ao implante. A gente sabe que é um tecido extremamente... o implante ele é muito biocompatível, mas o que pode acontecer é que o paciente tem uma infecção, né? Por uma bactéria, por um fungo, enfim, principalmente bactéria. E essa infecção, obviamente, pela presença de um corpo estranho ali, pede que muitas vezes os pacientes retirem o implante, e é exatamente isso que elas chamam de rejeição.
tá? Mas na maioria das vezes é infecção. Então, para evitar a infecção, a gente tem muitos cuidados, né? A gente já faz antibiótico na hora da indução da anestesia, a gente passa antibiótico terapia no pós-cirúrgico, mesmo sendo uma cirurgia limpa. Temos todo o cuidado de troca de curativos, de cuidado de higienização da ferida para evitar a infecção. Então, isso que as pessoas chamam de rejeição, na maioria das vezes é infecção. Né? Essas rejeições, né, que tanto falam ultimamente, geralmente são relacionadas à síndrome ásia, né? Que ocorre somente em pacientes que já têm uma predisposição, que já têm doenças autoimunes. E que não estão somente relacionadas ao implante, mas estão relacionadas a qualquer corpo estranho, né? Que tenha no organismo, pode potencializar sintomas de uma doença autoimune prévia. Tipo uma fibromialgia, um lúpus, uma tiroidite de Hashimoto, são exemplos, né, de doenças autoimunes. Pacientes saudáveis, nunca vi. Rejeitar mesmo, por uma bioincompatibilidade. Aí o corpo não quis esse tecido. Nunca vi. O que a gente sabe que muitas vezes acontece é infecção. E aí existe todo um protocolo de cuidados, né, para evitar infecção. Uhum. Obrigada, doutora. A próxima pergunta é sobre lipoescultura. Queriam que a doutora falasse um pouco sobre lipoescultura. Perfeito. Gente, lipoescultura é a cirurgia para redesenho do contorno corporal, onde a gente vai tirar o excesso de gordura localizada das áreas indesejáveis, né, como, por exemplo, costas, flancos, culotes, parte interna das coxas, abdômen, braço, como já foi falado aí. E na maioria das vezes a gente vai repor essas gorduras em áreas desejáveis, né? Como o glúteo, aquela depressão supratrocantépia, que é aquela depressãozinha, né? Que forma aqui na lateral do quadril. Então a gente vai fazer um redesenho do contorno corporal, de forma a tratar a distribuição de gordura naquele corpo, né? Por exemplo, alguns pacientes elas têm uma tendência maior de acumular gordura nos culotes, outras nas costas e nos braços, na região axilar, né? Homens acumulam mais no abdômen. E aí, com a lipoescultura, a gente acaba fazendo uma redistribuição desse volume, né? E um redesenho do contorno. Então, uma cirurgia que tem muito benefício quando é bem indicada, né? É muito importante também que tenha um estilo de vida para que a gente consiga ter resultados duradouros, para que a gente consiga manutenção dos resultados, né? Então, é uma combinação de estilo de vida com uma cirurgia que gera, sim, muito benefício para o desenho corporal. Uhum. Obrigada, doutora. Sobre rinoplastia. Com a rinoplastia fechada, também é possível empinar o nariz e diminuir o tamanho dele? Sim, é possível. Uma rinoplastia fechada dá para fazer muitas coisas, né? Então é possível sim empinar o nariz, é possível sim reduzir o tamanho do nariz, né? É muito importante quando a gente fala de rinoplastia que as pessoas entendam que tem que ser feita uma análise muito acurada da face da paciente. Então muito raramente a gente consegue beleza se a gente foca somente no nariz, né? Então é importante analisar como que é esse queixo, como que é esse perfil, como que é esse desenho facial, distância entre os olhos, largura da boca, e aí focar um desenho de nariz que gere harmonia, que converse com os demais traços faciais, né? Para que dessa forma gere uma beleza mais global para a imagem da paciente. Mas com a rinoplastia fechada dá para fazer muitas coisas, sim. É possível, sim. Eu ainda faço Obrigada. mais a estruturada, aberta, porque por ter uma visão melhor da anatomia, por conseguir estruturar melhor, né? Por ter uma visão mais ampla no campo cirúrgico. Então, ainda é a minha opção, né? Ainda é a minha técnica de escolha e a gente consegue resultados muito satisfatórios, né? Sempre customizando. Eu acho que o sucesso da rinoplastia é exatamente esse. Fazer resultados customizados, individualizados, com menos estigma de cirurgia, né? O que não significa dizer que mudou pouco. Muitas vezes você muda muito e você não tem estigma. Porque aquele nariz ele vai ficar muito mais harmônico com a face do que aquele nariz anterior. Se a gente respeita as medidas, se a gente respeita as proporções, né? Então, a harmonia é exatamente isso. É o respeito ao conjunto. Não significa dizer que mudou pouco, né? Então, é possível grandes mudanças com resultados com menos cara de cirurgia, com menos estigma, né? Que muitas vezes aquele estigma, como aquele dorso muito cavado em tobogã, aquela narina muito aparente, tudo isso aí gera muito agressividade, né? No olhar, na experiência do apreço visual. Então, a gente consegue resultados
bem interessantes se a gente customiza. Isso eu acho que é o segredo da rinoplastia. Cirurgia que eu amo fazer, inclusive hoje a cirurgia foi rinoplastia. Eu gosto muito, mas assim, é importante essa análise de harmonia. Na verdade, como tudo em cirurgia plástica, né? Eu acho que o segredo é customizar. Então, como que conversa o quadril dessa paciente com o tórax, com a mama dela, né? Como que conversa esse nariz com essa boca, com esses olhos? Eu acho que é isso que é o desafio, né? Você fazer técnicas pré-padronizadas, isso é relativamente fácil com o treino do cirurgião. Mas difícil exatamente você ter um olhar especial por cada pessoa, né? Então, quem que é essa pessoa? Qual que é a anatomia dela? O que gera beleza nela? O que é coerente com a personalidade? Porque a gente sabe que os traços físicos, né? Seja um contorno corporal, seja uma mama, seja um nariz, eles comunicam sentimentos, eles falam sobre a gente, né? Eles falam se você é uma pessoa que é mais exuberante, se é uma pessoa mais discreta, se é uma pessoa que tem uma personalidade mais imponente, ou se é alguém mais sutil. Então, assim, tem que haver uma coerência. Eu acho que a beleza, ela vem dessa coerência. Da personalidade com a harmonia das partes, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que é nisso que eu foco em todas as cirurgias, sejam elas faciais ou corporais. Uhum. Obrigada, doutora. A próxima pergunta é sobre como é o pós-operatório da rinoplastia. Pós-operatório da rinoplastia. Gente, é uma cirurgia relativamente tranquila, tá? É uma área pequena, então não sangra muito, não gera tanta inflamação global no corpo, né? Por exemplo, se a gente fala de uma lipoescultura, a gente tem muito mais cirurgia, né, do ponto de vista de superfície corporal, do que no nariz. Então, a reação endócrina metabólica, que é aquela reação inflamatória do pós-cirúrgico, acaba sendo menor e a paciente ela reabilita bem mais rápido. Normalmente, a gente pede que a paciente durma de barriga para cima, mais ou menos aí de 20 a 30 dias, então isso é o mais chato. E na primeira semana, essa paciente ela vai ficar evitando expressões faciais intensas, como mastigar alimentos muito duros, evitando o esforço físico. Mas se ela trabalha, por exemplo, com trabalhos mais burocráticos, digitando, escrevendo, ela já consegue retomar a vida bem precocemente. Depois de uma semana, praticamente tudo já é possível. A gente já tira o curativo, né? E tirando apenas, não pode, assim, atividade física de alto impacto, mas muitas atividades a gente já consegue liberar como uma semana. Então, é um operatório relativamente tranquilo. Não é uma área que dói tanto, eu acho que o maior desconforto, né? O nariz ele fica inchado por dentro também, então alguns pacientes têm alguma dificuldade de congestão nasal, é a principal queixa, né? Como se estivesse com resfriado, mas assim, não é uma área que dói, que gera dor, né? Então é um pós-operatório relativamente tranquilo. Obrigada, doutora. Agora sobre mama. Gostaria que explicasse melhor sobre os diferentes planos de colocação de prótese de silicone. Perfeito. Então, a gente tem 3 formas de colocar, né, um aumento mamário. Existe atrás da glândula mamária, existe atrás do músculo, e existe o dual plane, que é parcialmente atrás da glândula, parcialmente atrás do músculo. Tudo vai depender muito da anatomia do paciente, né, e da expectativa de resultado. Totalmente atrás do músculo já é uma técnica que está em desuso em função das distorções que gera, né, a longo prazo na contração muscular, meio que deforma o implante, visualmente não é agradável. Então, a técnica do all plane, que é parcialmente atrás do músculo, a gente consegue os benefícios de dar uma cobertura maior, né, de ter um resultado mais duradouro, porque você tem um suporte ali do músculo, você está sobrecarregando menos a sua pele, sem gerar aquelas deformações a longo prazo da contração muscular. Por quê? Porque a parte inferior do implante acaba sendo coberto pela glândula. Então, é uma técnica que a gente tem benefício das duas coberturas, né? Eu acho que não existe, assim, uma técnica perfeita. Eu acho que na cirurgia plástica o grande segredo é tentar... Não é a técnica, é a pessoa. Então, qual que é a expectativa dessa pessoa? Qual que é a anatomia dela? Né? Então, pacientes, por exemplo, que tem menos cobertura na glândula, a gente tem realmente muito benefício na técnica do all plane, porque você vai esticar menos aquela pele, você vai sobrecarregar menos aquela pele, você vai dar uma cobertura muscular, uma cobertura maior, já que você está usando parte do músculo para fazer essa cobertura. Então, se aplica muito, por exemplo, pacientes que querem mamas maiores e não querem ter resultados mais duradouros. Porque a gente sabe que se a gente coloca um implante muito grande atrás da glândula, a tendência é que os resultados eles realmente não sejam tão
duradouros. Pacientes que têm boa cobertura, boa quantidade de tecido mamário, desejam implantes de silicone menores, a gente usa o plano subglandular, que é um plano, inclusive, do ponto de vista técnico, de menos invasivo até, mas tem essas nuances, assim, de resultados. Até gera um colo marcado, eu vi até que tem essa pergunta aí também, mas é algo mais fugaz também, assim, gera um colo mais marcado porque você tem menos cobertura no início, porém a longo prazo aquilo gera uma sobrecarga da pele, aquela pele distende e perde esse efeito. Então, assim, o efeito do colo, eu creio que, principalmente pacientes que desejam implantes maiores, a gente tem um efeito melhor e mais duradouro no dual plane, né, que é no plano duplo. Claro que também tem que ver o que é que vai caber naquele músculo, o que é que vai caber naquela anatomia, né? Então, as pessoas, elas condicionam muito a satisfação delas ao volume do silicone, mas a gente sabe que diferentes volumes causam efeitos completamente diferentes em diferentes pacientes, né? Então, tudo vai depender também da largura do tórax, por exemplo, tórax mais estreitos, que tem uma conformação, por exemplo, menos cilíndrica, a gente vai conseguir uma projeção melhor desses implantes, né? Com colo medial melhor. Então, assim, a anatomia prévia da paciente tem um impacto enorme no resultado. Não dá para desconsiderar isso, né? E eu acho que o sucesso mesmo na cirurgia está exatamente nessa análise individual. A gente evita, né, essa linha de produção industrial, né? Eu acho que a padronização é uma necessidade da indústria de fabricar objetos, mas pessoas são diferentes, né? Então, cada pessoa, ela tem suas peculiaridades e a gente evita muitas cirurgias, a gente evita que os nossos pacientes se sintam apenas números, a terceira, a quarta, a quinta do dia, não. Os nossos pacientes têm seus casos conduzidos de forma bem individual, a gente tenta entregar aquilo que é melhor para aquele caso, para aquela anatomia e para aquela expectativa, né? Não dá para desconsiderar. Então, o que essa pessoa idealiza como resultado? Qual que é o senso estético dela? E tudo isso aí tem que ser conversado muito antes da cirurgia, né? Porque o sucesso da cirurgia está em ter uma pessoa feliz por trás das mamas, né? Por trás do nariz, da lipo. Enfim, a satisfação do paciente é algo que é muito importante. E por isso que a gente tem que fazer esses ajustes, né? Consultas demoradas, né? É importante conhecer o paciente. Eu acho que é um dos grandes segredos do sucesso da cirurgia plástica. Uhum. É A isso. doutora falou ali sobre a prótese cair e tudo mais. Eu lembro que uma seguidora um dia falou que a prótese de poliuretano ela é mais pesada. É verdade isso? Ela sentiu que a prótese era mais pesada. Ou é Não, ela tem nada uma a ver? superfície mais rugosa e ela, de fato, assim, quando a gente usa o plano atrás da glândula, é uma boa escolha para ela tem uma aderência maior aos tecidos, né? Um implante que tem ela adere mais aos tecidos. Eu não acho que seja um implante mais pesado. Eu não vejo diferença nisso. Eu acho que não tem peso, né? A quantidade de gel de silicone independe dessa superfície. A superfície ela não tem um peso considerável que a gente consiga fazer essa diferença. É texturizada, é poliuretano, não é uma questão de peso. É uma questão de rugosidade, de aderência aos tecidos. Quando a gente faz dual plane, a gente prefere não usar poliuretano, porque atrás do músculo não há necessidade de ter uma superfície mais rugosa. A gente consegue resultados bem bacanas com os implantes texturizados. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui a próxima pergunta é sobre: posso mudar do plano submuscular para o subglandular? Gostaria de um resultado mais marcado e efeito bola igual das americanas. Então, o que é que acontece? A gente fala muito isso, o efeito das americanas, né? Mas será que você viu pessoalmente esse efeito? Então, muito daquele efeito que a gente vê em fotos é o efeito do sutiã. Então, tem um post que eu até repostei, a doutora Bárbara Rosas do Rio, que mostra, né, a Kim, ela com sutiã e sem sutiã. Então, você vê que aquele colo marcado, sem sutiã, ele não existe. Qual que é o efeito do sutiã? O sutiã, ele desloca o implante para uma área do nosso tórax que não tem cobertura. Quando ele aperta muito, o implante ele vem para uma área onde a gente praticamente tem pele só, né? Que é essa área mais superior. Então, de fato, gera esse efeito marcado, né? Então, muitas vezes, isso que o paciente idealiza de efeito marcado, de fato, num pós mais recente, atrás da glândula, gera, sim, o resultado mais marcado porque você tem menos cobertura. Claro que é depender do paciente. Tem paciente que tem mais glândula, tem paciente que tem mais cobertura, né? Então,
Mas isso não é uma coisa duradoura. Se você bota realmente um implante muito grande atrás da glândula mamária, existe uma tendência de resultados menos duradouros, né? Porque não dá para fugir do efeito da gravidade, ele existe. E tudo aquilo que pesa mais vai sobrecarregar mais a pele. E aí a pele, dependendo da qualidade dela, né? Em algum momento ela vai ceder e perde-se esse efeito. Então, acho que quando a gente vai tomar uma decisão, é importante que a gente entenda, né? E ajuste a nossa expectativa com aquilo que é possível pra gente. Então, assim, a gente vê, de fato, as americanas, elas têm mamas bem maiores, mas elas toleram mamas bem mais caídas que as brasileiras, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai em congressos internacionais, eu vejo resultados que a minha paciente brasileira não tolera. Porque a gente gosta de mamas mais com colo mais marcado, mais altas, mais bem posicionadas. Aquela mama mais caída e grande, que normalmente tudo que é muito grande vai cair mais rápido, né? Isso aí não é, a não ser que a paciente tenha uma qualidade de pele muito boa, então também não existe regra em nada na cirurgia plástica, é muito de cada pessoa, mas isso de estar muito grande em pé por muito tempo é algo realmente muito tópico, né? A gente sabe que não existe. Então, muito do que a gente vê nas americanas é feito da roupa, é feito do sutiã. Se a gente for ver pessoalmente, ao vivo, né? Sem muitas fotos, elas levantam o braço e a gente sabe que na hora que levanta o braço, a mama sobe, né? Ou então elas fazem determinadas posições para tirar a foto que geram aquele efeito de colo, né? Elas colocam o braço por debaixo da mama, isso suspende a mama, ou então um top, um sutiã muito apertado. Mas isso, um olho nu, ao vivo, aquela mama muito grande, marcada, em pé, como a gente vê nas fotos, isso é muito raro, né, pessoalmente. Então, a gente não pode botar a nossa expectativa nessas fotografias. A gente sabe que tem muita fake news, tem muita foto manipulada. Muitas vezes não é nem Photoshop, é o efeito da roupa, é o efeito da luz, é o efeito da posição da câmera, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque somos cada vez mais invadidos por esses padrões que muitas vezes não se reproduzem pra gente. Então a gente tem uma possibilidade de ter um resultado incrível para o nosso corpo, para aquilo que o nosso corpo consegue, né? O melhor resultado que você consegue ter, mas aí você condicionou aquele resultado daquela foto, daquela americana ou daquela celebridade, que muitas vezes não é possível para você, e aí você tem uma oportunidade de ser feliz com o seu resultado, e você acaba ficando infeliz porque você ajustou a sua expectativa àquela imagem, que muitas vezes visualmente falando ao vivo, né, não é nem real, né? A gente sabe que existe o efeito de uma roupa, de um sutiã, e eu acho que eu vou até botar hoje nos meus stories essa foto lá da Kim, que é bem interessante. E existe o efeito da paciente sem roupa. E a brasileira, ela quer ter a mama em pé, bem posicionada, sem roupa. A mulher brasileira, ela tem esse senso estético com as suas mamas bem mais exigente que as americanas. Sim. E, doutora, já que você falou sobre a prótese com o sutiã, ela fica mais marcada, né? Aí você ergue que não pode tirar rugas aqui a longo prazo? De fazer esse efeito do sutiã, de apertar o seio? Olha, essas rugas, na verdade, elas têm um componente genético. Então, algumas pessoas, de fato, têm mais tendência a formar rugas no colo. Elas também dependem muito da posição de dormir. Então, pacientes que dormem de bruços, se a gente parar para pensar, são 8 horas ali, marcando aquela mama ali, né? Que dorme de lado, de bruços. Então, tudo isso aí pode gerar rugas, não somente o efeito do sutiã. Se você manter uma pele bem hidratada, né? Se eu nunca vi assim o sutiã gerar esse dano, muito pelo contrário. Eu acho que o sutiã ele gera, se a gente for pesar numa balança os benefícios, né, de proteger a mama da gravidade, e de ter uma mama em pé por mais tempo, de sobrecarregar menos a pele, eu vejo muito mais benefício do que dano. Então, assim, só o sutiã tá gerando essa ruga marcada, não. De repente tem algum hábito ruim ou uma pele pouco hidratada, ou uma pessoa que bebe pouca água, porque a gente sabe que a principal hidratação é de dentro para fora. Então, assim, como tudo, né? São hábitos de construção de beleza, hábitos de manutenção. Então, não é só uma cirurgia, não é o efeito de uma coisa isolada, né? Então, são muitos hábitos ao longo do nosso dia que conseguem construir aí resultados mais duradouros. Em tudo, né? Não somente nas mamas, mas aí em todas as cirurgias é importante cuidar de manutenção. Então, a gente pode elencar dois segredos de beleza aqui, né? Dormir sempre de barriga para cima, para não ter rugas no rosto nem na mama. E também usar sutiã sempre, para não cair a...
Exatamente. Eu acho que o sutiã, quanto mais. É claro, existem algumas técnicas, por exemplo, pacientes que não colocam tamanhos muito grandes ou que usam a técnica do all-plane, ela dá uma sustentação maior. Então, isso aí torna o paciente menos dependente do sutiã. Mas o paciente que deseja mamas maiores, né, e deseja esse efeito mais marcado, é uma paciente que vai usar mais sutiã. O que não significa dizer também que em determinados momentos da vida, se ela quer usar, por exemplo, uma arco que cai, um costa nu, uma blusinha de alça, em momentos mais pontuais que ela não possa. Mas é importante entender que quanto mais ela usar o sutiã, mais ela vai estar protegendo a mama do efeito da gravidade, menos sobrecarga para a pele, né? Então é um hábito aí que eu acho que vale a pena. Uhum. Obrigada, doutora. A próxima pergunta é: ao fazer masto, é possível diminuir o tamanho da auréola sem problema? Sim, muito raramente, assim, normalmente na mastopexia a gente vai reduzir o tamanho da areola. Na hora que a gente posiciona essa areola superiormente, né, normalmente a gente reduz, porque geralmente mamas mais flácidas, existe uma flacidez também do tecido da areola. Então, geralmente são mamas que têm areolas grandes, né? E uma areola menor, ela é mais bonita, ela é mais jovial. E aí, se você está trazendo um resultado desse paciente de uma mama mais bem posicionada, mais jovem, também vai gerar benefício, uma redução no tamanho das areolas. Então, é algo que a gente faz praticamente em todas as cirurgias de mastopexia. Uhum. Aqui tem uma pergunta relacionada que tem na caixinha de perguntas. É assim: fui fazer mamoplastia redutora e acordei com prótese. O cirurgião pode decidir essa colocação? Olha, eu acho que toda cirurgia, ela tem que ser, toda cirurgia é um pacto, né? É um acordo entre o paciente e o médico. Então, eu acho muito complicado um paciente acordar de uma cirurgia e ter algo nela, né, que não foi combinado com o médico. Então, por isso que eu acho que não deve se industrializar a cirurgia plástica, né? É importante esse contato, essa conversa, que o procedimento ele seja esclarecido antes. Eu acho que essas surpresas, elas não são agradáveis. Tem paciente que não quer ter implante de silicone. E aí? Então, ela acorda com implante de silicone, né? Então, é muito importante que essa conversa, esse pacto, né? Do que vai ser feito, do que é melhor para você, o que é papel do cirurgião, mas também o que é papel do paciente. Isso aí tem que ser acordado antes da cirurgia. Eu acho que as surpresas, elas não são agradáveis para ninguém, né? É o corpo da paciente, a paciente que vai carregar esse resultado pro resto da vida. Então, é importante, sim, que ela tenha condições de decidir junto com o cirurgião. Né? Claro, ela vai falar da expectativa, o cirurgião vai dizer o que é possível, o que não é possível. Essa expectativa ela vai ser ajustada numa consulta, mas acordar com algo que não foi combinado, eu acho que, enfim, se fosse comigo, eu não ficaria feliz se isso acontecesse. Eu acho que isso não é uma coisa bacana. Uhum. Perguntaram também o que é aquele rolinho que usa no meio do seio depois da cirurgia. Então, alguns pacientes, alguns serviços usam um rolinho, né, para evitar a união dos implantes, para evitar simastias no pós-cirúrgico. Quando o paciente ela tem uma tendência à simastia, por exemplo, quando o paciente ela já tem uma simastia prévia, né, simastia é a implantação das mamas unidas, emendadas. Então, alguns serviços usam esses olhinhos. Não é uma coisa que a gente usa na nossa prática, mas é algo que alguns serviços usam, né? Rolinhos de gás, de compressa, por algum tempo, para evitar, né, que as mamas elas emendem. Esse é o objetivo. E é muito difícil corrigir a simastia? Ó, existem dois tipos de simastia, né? Existem pacientes que já nasceram com a simastia, que pessoas que têm a implantação do tecido mamário já emendado, tá? Então, nesses casos, já existe uma simastia. E se você, por exemplo, fazer uma mamoplastia redutora, ou uma mastopexia, ou até colocar um implante de silicone, é importante que o paciente entenda que aquele tecido já é emendado e a gente consegue atenuar na técnica, mas não consegue resolver 100%. Existe a simastia iatrogênica, que é aquela que veio de uma cirurgia. A paciente ela não tinha simastia, mas ela acabou colocando um implante mamário, muitas vezes muito grande para a largura dela, para a largura da mama, né? E aquilo ali gerou emendou o tecido, né? Então criou uma superfície única
das mamas. Então, nesses casos, normalmente a gente trata trocando o plano do implante, né, para atrás do músculo, para o dual plane, fazendo alguns pontos internos para tentar limitar esse espaço e refazer o seio, porque na verdade o seio é o espaço entre as mamas. Então existem as mamas e o seio. E é importante entender que o seio mamário ele faz parte da beleza do tórax, né? Então é um espaço que ele deve existir para a gente colocar, por exemplo, um escapulário, uma joia. É importante que exista. Não é legal quando é um seio muito largo, né? Quando é uma mama muito afastada, também não é harmônico. Mas também quando ela é emendada, não é bonito. Não gera tanta beleza. É importante que o seio mamário ele exista, que ele seja pequeno para as mamas não ficarem muito afastadas, mas que ele exista, ele gera beleza para o tórax. Mas alguns pacientes já nascem com a simastia, e nesses casos realmente é mais difícil. Muitas vezes precisa até emendar a cicatriz na hora de fazer uma mastopexia, uma mamoplastia redutora. Né? Claro que cada caso também vai ser conduzido de uma forma individual. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou fazer aqui mais uma perguntinha, daí depois eu volto para a live. A próxima pergunta é: qual o tratamento para quem teve dupla bolha? Então, é importante entender por que que houve, né? Por que que houve a dupla bolha. Então, geralmente está associado a implantes atrás do músculo, né? Retromusculares, em pacientes que têm flacidez de pele e, às vezes, um mau posicionamento do implante. Então, são muitos fatores que podem gerar. Então, assim, dependendo do fator, do que gerou aquela dupla bolha, é que a gente vai partir para o tratamento. Se existe uma dissociação muito grande do tecido mamário, né, para o implante, então, na maioria das vezes, a gente vai ter que trocar o implante. Se existe muita flacidez de pele ali associado, muitas vezes a gente acaba tendo que conduzir para uma mastopexia, né? Mas cada caso vai ter que ser avaliado de uma forma bem individual, né? Tem que entender por que que houve, né? Qual foi foi um processo que ocorreu ao longo da vida, ao longo do processo de envelhecimento, ou foi algo de um mau posicionamento do implante, de uma técnica inadequada na primeira cirurgia. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado antes de conduzir. Uhum. Obrigada, doutora. Ali na live também tem uma pergunta sobre a hidrolipo e minilipo. O que que a doutora acha, se ela recomenda e se pode ser feita em consultório? Então, aquilo que a gente falou, a beleza ela vem muito da harmonia entre as partes, né? Então é muito raro você conseguir um resultado bom de lipo tratando uma área isolada. Então, assim, claro, tem pacientes que são bem magrinhas e que tem lá um culote. Então, nesses casos, a gente tem benefícios de fazer uma mini lipo de culotes, né? Ou então, um caso como um paciente já falou aqui na live, ela tem um contorno corporal favorável, mas ela tem uma gordura que ela incomoda no braço. Então, a gente vai fazer uma mini lipo ali. Mas, na maioria das vezes, se você trata um traço, por exemplo, você reduz o culote, mas você não tratou o flanco. Então, relativamente, aquele flanco vai realçar mais, ele vai aparecer mais. Então, aquilo ali vai gerar uma desarmonia. Quando você bate o olho e vê todo o contorno corporal, se você trata uma área isolada, muito raramente a gente vai ter benefício. Né? Então, e o que que acontece? Então, isso também de fazer no consultório. As pessoas elas associam muito, é feito no consultório, então é mais seguro. É exatamente o contrário. Né? Então, você fazer uma cirurgia no paciente acordado, o anestésico local, ele tem uma certa dose tóxica, ou seja, você não pode passar daquela dose. Então, fazer com o paciente acordado, tendo que usar grandes doses de anestésicos, muitas vezes é complicado. Eu já vi casos de pacientes relatando que tiveram que parar no meio do procedimento porque não aguentaram a dor, ou ficaram se mexendo ao longo do procedimento, e isso aí gerou alguma irregularidade, né? Então, claro, existem casos muito isolados, né? De pequenas gorduras localizadas que podem ser tratadas, mas na maioria das vezes o benefício mesmo é tratar todo o contorno, né? E no centro cirúrgico. O centro cirúrgico é o local mais seguro. Paciente sedado, a gente acaba tendo que utilizar uma quantidade de anestesia menor, além de ser mais confortável para o paciente, por se tratar de um trabalho que tem um cunho artístico e artesanal. Então, o cirurgião ele fica ele tem muito mais facilidade de trabalhar, de avaliar a simetria, de avaliar o desenho, né? De avaliar o contorno, se o paciente está bem anestesiado. Então, eu acho que é mais seguro, é mais confortável e gera mais beleza, uma vez que você tem a possibilidade de tratar mais áreas. Né? Então, é muito comum as pessoas às vezes se boicotam. Eu vou ali,
lipo só meu flanco. É muito comum esses pacientes se arrependerem. Porque aí depois o culote dela, que nem aparecia, grita, né? Então você trata só o flanco, mas aí aquela pochete pequena, aquela gordurinha infraumbilical, que quase não aparecia, ela vai ficar mais evidente. Então isso gera uma desarmonia. Raras exceções, claro, de pessoas que já têm um contorno favorável e que tem ali uma pequena quantidade de gordura localizada, é que a gente consegue fazer. Não é a maioria. A maioria, de fato, é interessante tratar todo o contorno. E também as chances de infecção em consultório é maiores, né, do que no centro cirúrgico. Com certeza. É um erro achar que no consultório é mais seguro, né? Não é porque no consultório que é menos invasivo, não. Nenhum lugar é mais seguro que no centro cirúrgico. Então, no centro cirúrgico é o local que eu tenho mais controle de infecção, é o local que eu tenho anestesista, é o local que eu tenho todo um suporte, né, adequado de segurança para esse paciente. E é muito mais confortável fazer um procedimento dormindo, né? Então, imagino que para um paciente ver uma cânula, claro, tirando algumas pequenas exceções, né? Mas para um paciente fazer um procedimento em consultório, não é a opção de escolha na maioria das vezes. Uhum. Obrigada, doutora. A próxima pergunta é: ao fazer masto. Ah, não, essa aqui já foi. Desculpa. O que a doutora acha das próteses com formato cônico? Então, tem suas indicações, né? Então, por exemplo, pacientes muito magras que desejam implantes menores, que querem uma transição suave do tórax para a mama, né? Então, nesses casos, se a gente coloca uma base redonda, pode gerar uma transição mais abrupta para aquela mama, que se a paciente não deseja isso, ela quer uma transição bem suave, e se é uma paciente que não tem tanta flacidez, ela tem um envelope apertado, que é isso, ela tem uma pele firme, né, que distende pouco, o efeito dessa pele mais firme sobre aquela ponta mais cônica do implante, na hora que aperta, né, na hora que a pele aperta, gera aquele colo bonito, agradável nesses casos, com uma transição mais suave para o tórax. Então, tem suas indicações, né? Não é o que a maioria dos pacientes desejam. Muitos pacientes desejam um colo mais evidente. Se a paciente ela tem um grau maior de flacidez, eu já não gosto muito desse implante, porque o maior peso dele está no centro do implante. Então, existe uma tendência maior desse implante descolar, né, do tórax, dele tombar anteriormente. Então, tem suas indicações, né? Mas não é um implante que a gente usa com muita frequência. Usamos, porque é aquilo que eu te falei, eu não levanto a bandeira de uma técnica, né? É da pessoa. Quem que é essa pessoa? Qual que é a anatomia dela e qual que é a expectativa dela? Então, para essas pessoas que desejam essas transições mais naturais do tórax para mama, né? Um colo mais com a transição mais natural, de fato, é uma boa escolha. Uhum. Obrigada, doutora. Quanto tempo depois de colocar silicone posso voltar à academia? Então, depende muito da técnica utilizada, né? Se a gente consegue fazer, por exemplo, um Fast Track Recovery, que é a recuperação em 24 horas, que é uma técnica já muito bem consagrada, né? Que é associada ao dual plane, a gente consegue liberar as atividades bem precocemente. Então, a paciente já levanta os braços no primeiro dia, no segundo dia, a paciente já dirige, e aí com 15 dias a gente já consegue liberar alguma atividade aeróbica, treino de perna, às vezes com 3 semanas já é possível. Né? O que mais demora mesmo a liberar é treino de braço. Na maioria dos casos de aumento mamário, a gente libera aí com no mínimo 6 semanas. Mas é importante que os pacientes entendam que, independente da técnica, hoje a gente consegue reabilitar bem mais precocemente os nossos pacientes comparado com alguns anos atrás. Né? Então, existe cuidados técnicos de hemostasia, de controle de sangramento, existem por muitas vezes o auxílio de uma fisioterapia para reabilitar esses pacientes. Então, essa reabilitação ela tende a ser mais precoce do que ela era antes. Mas é importante entender que normalmente com 15 dias o paciente já faz muitas coisas. Né? Com 7 dias, por exemplo, uma aeróbico leve, uma caminhada já é possível, na maioria dos casos. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui a gente estava falando sobre dormir, né? Perguntaram depois de quanto tempo é permitido dormir de lado e dormir de bruços. Dormir de lado depois de um mês é bem tranquilo, né? Depois de um mês a gente já libera para dormir de lado. Dormir de bruços, normalmente, assim, 2, 3 meses. Aí vai depender da segurança do paciente. Muitas vezes a paciente não se sente segura. Eu tenho pacientes que depois ela se relata, eu não gosto mais de dormir de bruços. E se ela consegue pegar o hábito de dormir de barriga para cima,
a gente vai ter outros benefícios, né? Como, por exemplo, menos rugas no colo ao longo da vida, menos assimetrias de rugas faciais também. Então, é um hábito que é muito bom, muito saudável se a paciente consegue ter, né? Mas normalmente depois de 2 meses a gente já consegue tranquilamente dormir de bruços. Até antes disso, dependendo do caso. E existe alguma dica para pessoa conseguir dormir de bruços, assim, não voltar? Porque eu mesma, quando eu coloquei silicone, eu virava no meio da noite. Aí minha mãe vinha e me colocava certinho de novo, sabe? Ela não dormia de noite para cuidar de mim. Para E cuidar. até hoje eu não consigo dormir de bruços. Quer dizer, de De barriga barriga para para cima. cima. Então, o que é que a gente sabe, né? Na hora do sono profundo, a gente perde totalmente o controle. Então, precisa haver um impedimento ali mecânico, né? Que impeça o paciente de virar. No seu caso, foi a sua mãe, né? Mas o que é que a gente normalmente orienta? A gente orienta que o paciente durma com o cabeceiro um pouco mais elevado. Então, usar aqueles travesseiros em formato de triângulo. Muitas vezes, usar travesseiros ao longo do corpo, ao redor do corpo, né? Que nem a gente faz com o bebezinho. Para evitar que mesmo no sono mais profundo ela vire. Por quê? Porque ela não vai virar, porque ela não vai conseguir, né? Agora, para adquirir esse hábito, como tudo na vida, tem que ter muita disciplina no início. Então, todo hábito novo envolve um sacrifício, né? Então, normalmente existem estudos que mostram que depois de 21 dias a gente já consegue construir um hábito, né? Com aquele esforço dos 21 dias. Aí, de 21 dias para 3 meses, depois de 3 meses você consegue fazer com disciplina, muito raramente você vai retroceder. Aquilo vira um hábito tão automático como escovar os dentes, por exemplo. A gente não para pensar que está fazendo diferente, né? Mas no início tem que ter esse impedimento mecânico, porque senão no sono profundo o paciente vira, não tem como controlar. Então é isso que a Doutora, gente orienta. Opa! Tá quase acabando o tempo da nossa live. Eu não sei, acho que a doutora não vai querer continuar porque tá muito tarde, né? Daí a gente pode continuar um outro dia? Sim, com certeza, vai ser um enorme prazer. Sim, muito obrigada, adorei a live. A doutora é uma querida. Explicou tudo muito direitinho, com muito charme, elegância. A doutora parece uma Barbizinha. Obrigada, fico muito feliz. Eu acho muito interessante a gente ter esse canal de comunicação. Eu acho que muito pior do que estar desinformado é estar mal informado, né? Então é importante a sua iniciativa de trazer profissionais consagrados do país. Eu vi que você tem, inclusive, muitos colegas meus da minha escola, inclusive, que fizeram lives com você para trazer essa informação de qualidade para os pacientes. Porque é muito comum o paciente chegar desinformado, com muitos mitos, com muitas ideias irreais, né? Que muitas vezes geram muito mais confusão naquele sonho, naquele aprimoramento, do que ajuda, né? Então, é importante trazer esse tipo de informação. Eu acho que o Instagram, se a gente consegue usar de uma forma positiva, acaba sendo uma excelente ferramenta de informação, né? Então, para mim foi um prazer enorme. E é isso, eu adoro falar sobre cirurgia plástica. Fiquei muito feliz pelo convite e estou à disposição também para outras vezes. Só a gente combinar para a gente encaixar direitinho na agenda. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada, meninas que participaram da live também. E boa noite a todos. Boa noite a Tchau! todos. Tchau.